Vamos falar agora um pouco sobre o mapeamento de jornada dos usuários. Como a gente cria essas jornadas, como a gente mapeia essas jornadas, como alguns exemplos de jornadas e como a gente utiliza. Então, para que a gente consiga criar jornadas de usuário para bots, a gente tem que começar identificando os principais pontos de contato do usuário com o bot. Aquele momento, sabe, onde a área de ter interação do usuário convencional, né, como se fosse uma chamada humana, e você começa a ter que ter essa interação. Então, em que momento o chatbot entra? Em seguida, a gente precisa traçar o caminho que o usuário seguirá. Então, ou seja, é realmente qual que é o atendimento, qual que é o protocolo de atendimento. Uma vez que você conheça o protocolo de atendimento, ou seja, o processo, você faz com que essa jornada nasça. Então, é o caminho que ele vai seguir desde o momento do primeiro contato do usuário com efetivamente a necessidade. Então você precisa traçar esse caminho que o usuário seguirá, sempre considerando os seus objetivos e as ações que o bot precisa tomar em cada etapa. Tá? Então isso é muito importante. Você precisa saber os objetivos e qual que é o próximo passo. Sempre. Um exemplo de mapa de jornada, você pode pensar no usuário buscando suporte técnico, por exemplo, onde começa com uma saudação, seguido por perguntas sobre o problema, oferece, por exemplo, soluções possíveis, como se fosse uma wiki, né? E termina com a confirmação do que o problema, se o, que o problema foi resolvido ou não. Cada etapa aí tem pontos de decisão, tem escolhas de soluções e formas de serem apresentadas. Então, basicamente, todo aquele protocolo de atendimento que um humano poderia fazer nesse nosso exemplo no call center, eu consigo, desde que todo esse protocolo tenha sido mapeado com sucesso, né, e já está em prática, eu consigo portá-lo para um chatbot. Esse é um exemplo bem prático, né? E é uma forma de você já questionar o seu usuário com relação a como vai ser, o que ele espera do chatbot, né? Então, lá no brainstorm, lá no bate-papo que eu expliquei anteriormente, a gente já começa a ver isso. Depois a gente precisa fazer esse mapeamento de fato, correto? Bom, e depois eu já comecei a fazer esse mapeamento todo, eu preciso utilizar esses mapas de jornada para melhorar a experiência com o usuário, ou seja, eu preciso de todo esse fluxo de interação, então eu preciso que gerar, eu já sei como é a jornada, eu já sei o grosso dela, então agora eu preciso fazer o fluxo dessa interação, onde a experiência pode ser aprimorada, ou seja, não basta só saber qual que é o protocolo de atendimento, onde eu posso melhorar, porque senão você começa a se questionar, será que vale a pena? De certa forma até vale a pena, já tiraram o atendimento humano, que trabalha 8 por 5, né, 8 horas por dia, 5 dias por semana, às vezes tem um pouquinho até diferente disso, mas a gente precisa fazer no mínimo isso e aprimorar. Quando a gente faz isso, a gente permite ajustar o bot para ser mais eficiente, mais intuitivo. A gente garante que o usuário tenha uma experiência melhor, mais fluida, mais satisfatória. Então não basta eu mapear, eu preciso também fazer com que eu tenha ganhos futuros com relação a isso. É bem importante que você tenha em mente que essa etapa de mapeamento de jornada é uma das etapas mais importantes que você vai ter na construção do seu bot, onde lá no brainstorm eu fiz aquela tempestade de ideias, deixei o meu usuário viajar nas possibilidades, desde as mais lunáticas até as mais simplórias, né? Ou melhor, desde as mais simplórias até as mais lunáticas, e aqui eu realmente estou dando vida para a coisa. Então,
O que é a sua jornada, meu cliente? Meu cliente está dizendo para mim que a jornada dele é a venda de produtos de fast food, de um catálogo, de um cardápio travado lá com 50 itens, e o chatbot tem que fazer interação humana, ou, perdão, fazer interação com o humano, onde ele vai mostrar o cardápio, depois ele vai perguntar o que o cliente quer do cardápio. Se o cliente não souber exatamente o que tem no cardápio, ele vai poder mandar um PDF do cardápio, ou vai abrir as opções do cardápio, seja de uma forma conversacional. Então o cliente pode falar assim, olha, eu quero uma bolacha de água e sal. Ok, eu tenho 5 tipos de bolacha de água e sal aqui. Tenho do fabricante A, B, C e D. Qual você gostaria? Aí ele retorna perguntando, tem menos sódio? E aí? Seu chatbot está preparado para essa resposta? Então se ele não está, é porque você não mapeou direito. Qual seria a resposta do humano? O humano falaria, olha, eu sou atendente do call center, mas eu, Marcos, gosto muito daquele fabricante 3 que está no meu cardápio. Mas será que essa resposta que o atendente está dando é a que vai trazer maior lucratividade para a minha empresa? Se o objetivo do meu chatbot é vender e aprimorar as vendas, fazer um cruzamento de produtos, porque imagina o seguinte, eu posso ter treinado o meu atendente humano para ele lembrar que toda vez que alguém pedir no atendimento online bolacha de sal, ele pergunta se deseja também levar uma geleia ou de morango ou levar uma manteiga, né? E aí pode ser que ele não lembre disso. O chatbot ele vai estar preparado para cruzar essas informações. E aí tem mais, né? Se o cliente pediu, eu quero a bolacha de água e sal que tenha menos sódio, obviamente ele não pode oferecer uma manteiga com sal. Pode ser que o cliente não queira. Fala assim, olha, se o cliente, a bolacha com menos sódio aqui é bolacha fabricante 2. Porém, o senhor está pedindo para mim uma manteiga com sal. É isso mesmo? O senhor quer trocar a bolacha ou quer trocar a manteiga? Isso é inteligência, isso é aprimoramento, isso é melhora, né? Então, isso faz parte de trazer uma experiência diferente para o seu cliente, não é verdade? Então é isso, gente. Então é isso sobre mapeamento, sobre essa etapa básica de construção de um chatbot antes de ir para a ferramenta. Essa é a etapa que você precisa fechar o notebook, ir para o quadro branco, ir para o flipchart e desenhar a jornada com o seu cliente. Sem essa etapa em mãos, você tem mais uma ferramenta para que você desenvolva algo e não tenha sucesso. Legal? É isso. Te vejo na próxima aula.